E hoje vamos falar sobre o livro Os Axiomas de Zurique. Esse livro foi escrito pelo Max Gunther e, ao começar o resumo do livro, agora a gente vai falar da parte introdutória, primeiro eu vou dar uma breve passada aqui em quem foi Max Gunther e quando esse livro foi escrito. Vamos aqui para a tela do meu computador. Tem poucas informações sobre Max Gunther na internet. A princípio, ele nasceu em 1927 até 1998. Foi um jornalista, escritor anglo-americano, autor de 26 livros, entre eles o best-seller de finanças Os Axiomas de Zurique. Aqui foram alguns livros do Max Gunther, né, de grande expressão que ele escreveu, fora outros, só trouxe para fins de conhecimento: Os Axiomas de Zurique, O Fator Sorte e Como Ter Sorte, fora outros livros também, né? Nascido na Inglaterra, Gunther migrou para os Estados Unidos aos 11 anos, idade após seu pai, né, o Frank Heinz. Eu não sei nem como é que pronuncia esses nomes aqui, mas nos Estados Unidos ele era chamado de Frank Henry, funcionário do... Vou colocar aqui o áudio, vou colocar aqui o áudio de como que se pronuncia isso aqui na Suíça, tá bom? Mas era o banco aqui, União Suíça, né, dos bancos suíços lá. Depois ele depois ele fez uma fusão aí com o banco USB e aí fundou-se o USB AG, segundo o maior gerenciador de fortunas do mundo e o segundo maior banco europeu. Ter sido transferido para os Estados Unidos para ser gerente da filial em Nova York. Então, o pai aí do Max Gunther, ele foi transferido para os Estados Unidos e por isso Max Gunther chegou, né? Ele morava na Inglaterra, provavelmente o pai dele é banqueiro, já morava com ele lá na Inglaterra, trabalhava em banco, aí foi transferido para os Estados Unidos e com 11 anos, nos Estados Unidos, ele começou aí sua trajetória em solo americano. Graduou-se pela Universidade de Princeton em 1949 e serviu o exército estadunidense de 1950 a 1951. Trabalhou como funcionário da revista Business Week de 1951 a 1955 e nos 2 anos seguintes foi colaborador da revista Time. Também trabalhou como colaborador para as revistas Playboy, TV Guide, McCall's e o jornal Stuart Evening Post. Morou a maior parte de sua vida adulta na cidade de Ridgefield, no estado estadunidense de Connecticut. Isso aqui é um breve resumo aqui da história do Max Gunther, só para ilustrar, elucidar quem foi a pessoa que escreveu aí esse livro dos Axiomas de Zurique. Ele escreveu diversos livros na área financeira, por influência do pai, que era suíço, e tinha essa forte tendência aí em investimentos. Ele era um banqueiro e fazia investimentos. Beleza? Agora vamos passar para frente. Vamos iniciar então aí os resumos do livro Os Axiomas de Zurique e vamos começar com a parte introdutória, que é a introdução do livro, onde fala o que vai ser visto nesse livro e o que você vai esperar aí ao longo dessa trajetória desse livro. Beleza, introdução ao livro, né? Então nós temos o autor aqui, Max Gunther, e esse livro ele foi publicado em 1985, para fins de curiosidade. O que são e como foram criados? Eu peguei uma parte do livro aqui que eu achei muito interessante. Veja o quebra-cabeça que é a Suíça. Essa minha terra ancestral é um lugarejo pedrento, com uma área menor do que o estado do Rio de Janeiro. Não tem 1 centímetro de litoral. É uma das terras mais pobres em minerais que se conhece. Não tem uma gota de petróleo que se possa chamar de sua e mal consegue um saco de carvão. Quanto à agricultura, o clima e a topografia são inóspitos a quase tudo. O livro já começa com essa frase e super impactante, pois a Suíça ela não tem nenhuma qualidade. Assim, não é boa para agricultura, lugar onde tem várias pedras. Uma observação: passou as guerras
que tiveram ali na Europa ali sem ninguém sequer olhar para aquele país, porque não viam vantagem nenhuma na Suíça. Então, assim, é um país que não tem nenhuma qualidade no ponto de vista de produção, né? Não tem mineral, não tem nenhum tipo, a agricultura também não funciona. Então, como? Como eles conseguem isso? Como um país igual a Suíça consegue ser o segundo país per capita do mundo? O segundo país aí com PIB per capita do mundo. Eu fiz uma pesquisa, vou até deixando aqui a imagem do site, onde mostra que em 2016 ou 2020, eu não tenho certeza agora no momento, a Suíça era o segundo país per capita do mundo aí em renda per capita. Vou estar deixando aí a imagem para você estar conferindo. Então, como eles conseguem ter essa qualidade de vida em um país que não se produz quase nada, não tem uma agricultura forte, não tem minerais, não tem petróleo, não tem nenhuma qualidade. No livro fala que os suíços eles são altamente investidores, então eles investem bastante, correm muitos riscos e também são os maiores investidores do mundo. E aí ao longo desse livro você vai entender o porquê disso e por que a Suíça é tão próspera em tempos aí difíceis. Vamos para frente aqui. Não é um livro para todo mundo. Isso mesmo. Esse livro dos Axiomas de Zurique, ele é um livro direcionado para pessoas que gostam de correr risco, pessoas que gostam de apostar, porque os suíços, eles veem a vida como um jogo. Então, se você é pobre, um exemplo, se você é pobre e tem medo de apostar, você não tem chance nenhuma de ficar rico na vida. E se você aposta e fica um pouquinho mais pobre, para os suíços, isso não vai fazer tanta diferença. Então, por esse motivo, a cultura do povo suíço, lógico que existem pessoas também que gostam de apostar bastante, tem outras pessoas que não, isso aí é de modo geral, mas a cultura predominante, a maioria das pessoas suíças é essa mesmo, é de investimento, especulações, apostas. Então, se você quer ver esse livro com o intuito de, eu quero adquirir um conhecimento a mais, só que você é cético em relação a investimentos, em relação a se expor a riscos, esse livro não é para você. Esse livro não é para todo mundo. Agora, se você quer ver dá uma olhada nesse livro de mente aberta, com o intuito de absorver novas ideias e mudar os seus preceitos, seus pensamentos, esse livro pode ser para você sim, porque esse livro trata da perspectiva de risco dos investidores suíços. Apostar para ganhar é o que eles costumam ressaltar ao longo do livro. Mercado de ações. Então, ao longo desse livro, é comentado muito exemplos, situações voltadas para o mercado de ações. Por quê? Porque o Max Gunther e o pai dele, eles eram totalmente envolvidos com o mercado de ações. Então, por isso, esse livro ele traz diversos exemplos para o mercado de ações. Mas esses exemplos para o mercado de ações, eles podem ser também utilizados no mercado tradicional, no comércio, em qualquer outro tipo de negócio. São conceitos relacionados aí a operações, a forma de você se expor, que, independente da situação, pode ser utilizada no mercado tradicional de ações ou também no mercado tradicional, beleza? Os axiomas de Zurique trata-se de correr riscos e de como administrá-los. Como eu disse, o livro ele está relacionado a correr riscos. E dentro dessas operações de riscos aqui, você saber qual passo você vai tomar em cada decisão. Mais para frente a gente vai aprofundar mais sobre isso e você vai entender melhor essa relação do risco. É possível isto?
Observando isso, os suíços concluíram que a maneira sensata de levar a vida não é fugindo aos riscos, mas expondo-se deliberadamente a eles. É entrar no jogo, apostar, mas não de maneira irracional. Ao contrário, apostar com cautela e deliberação, apostar de maneira tal que grandes ganhos sejam mais prováveis que grandes perdas. Apostar e ganhar. Observando aqui esse raciocínio, os suíços, como eles não têm muita qualidade em outros tipos de aspectos, a expertise deles é essa: apostar e ganhar, mas não de maneira descontrolada, não chegar apostando de qualquer jeito. Lógico, existe um estudo para você fazer aquela aposta, embasado nesse estudo, embasado nesse conhecimento que você tem a respeito daquele tipo de ativo, daquele tipo de aposta, aí sim você vai fazer concluir o risco, entrar em risco ali, entrar na aposta para conseguir ter um alvo grande, ganhar grande e, em consequência disso, enriquecer. Como foram criados os axiomas? E aqui eu peguei uma parte do livro também muito bacana. A expressão axiomas de Zurique foi cunhada num clube de suíços que operavam em mercadorias e ações e que se estabeleceu à volta de Wall Street, depois da Segunda Guerra Mundial. Meu pai foi um dos fundadores. Bem, não exatamente um clube, pois não tinham estatutos. Não se pagava mensalidades, nem havia lista de sócios. Era apenas um grupo de homens e mulheres que se davam bem, queriam ficar ricos e partilhavam da convicção de que ninguém jamais ficou rico através de salário. Encontravam-se de vez em quando no Oscars, no Delmônico e em outros bares de Wall Street. Esses encontros continuaram através das décadas de 50, 60 e 70. Conversavam sobre muitos assuntos, principalmente sobre riscos. O trabalho de codificar os axiomas de Zurique começou com uma pergunta que eu fiz e meu pai não soube responder. Então, os axiomas de Zurique começou com um grupo de pessoas. Essas pessoas, elas tinham convicção que trabalhar para os outros não ia enriquecer ninguém. Então, por esse motivo, pessoas que tinham pensamentos em comum ali, no caso, investir, se apostar, se expor ao risco, fazer investimentos, eles se reuniam e ali trocavam ideias, bate-papo, conversavam sobre a respeito de investimentos e várias outras coisas, e a partir disso foi denominado aí os axiomas. Foi aí que nasceu a ideia de criar os axiomas de Zurique, através dessa troca de informações e através de uma pergunta que o Max Gunter perguntou para o pai dele e ele não soube responder. E aí, eu vou passar essa pergunta agora. Qual foi a pergunta não respondida? A pergunta não respondida foi o seguinte: o Max Gunter, ele estava investindo em diversos tipos de investimentos diferentes, ações e mercadorias e por aí vai, não estava tendo muito resultado. Já o pai dele fez uma especulação ele comprou pasto de alce. E aí nisso aí deixou ele, e ele ganhou uma fortuna com esse tipo de investimento. E o Max Gunter ficou totalmente irritado com isso. Porque é o seguinte, ele estava estudando, ele estava seguindo ali uma escola de análise e tudo mais, fazendo tudo certinho, com o objetivo de crescer e não estava tendo muito resultado. E o pai dele, investindo em pasto, fez muito dinheiro. E aí ele chegou e perguntou pro pai dele: uai, por que isso aconteceu? Aí o pai dele respondeu o seguinte: é preciso saber fazer a coisa. E nisso, o pai dele ficou pensativo. Aí ele pegou, não, melhor, ele pegou e perguntou pro pai dele: então me ensina como que faz isso. E aí o pai dele ficou pensativo a partir disso. E começou a pensar: nossa, e agora? Como que eu vou fazer para ensinar esse garoto
como investir, como apostar mais e por aí vai. Foi aí que ele criou os axiomas. Esses axiomas eram uma quantidade muito maior e ao longo do tempo eles foram minimizando, né, a quantidade, foi tirando, foram lapidando ali até virar o que são hoje. Hoje no livro dos axiomas de Zurique são abordados. Nos últimos anos, os axiomas não mudaram muito, cessaram de evoluir, tanto quanto se sabe. Estão hoje na sua forma final: 12 grandes axiomas e 16 axiomas menores. Então, na forma final hoje, nós temos 12 grandes axiomas e 16 axiomas menores. Esses axiomas vão ser discutidos aqui ao longo do resumo desse livro aí, Os Axiomas de Zurique. Próximo vídeo é o primeiro grande axioma. Valeu, obrigado e fui!